Hoje nós vamos ministrar sobre... Deixa eu pegar o livro aqui, né, amor? Enquanto você vai se organizando aqui, pegar sua água. Sim. Nós estamos, esse mês, trabalhando o propósito da família. Pega aqui o livro, mostra para os irmãos. Esse livro está sendo vendido ali no Balcão Conexão, você pode comprar ali, tem a maquininha. Esse livro é uma bênção, eles são vários capítulos. Pastor Luciano Subirá, ele fala sobre papel do marido, papel da esposa, criação de filhos, o casal, sobre pecados familiares, sobre a bênção na família. E eu gostei tanto desse livro, que eu decidi ministrar ele. Comprei alguns exemplares, né, quando fala igreja, para revender aqui. Compramos um preço mais barato, para dar para você poder adquirir. Leia, marque. Nós não estamos pregando ele na sequência. Hoje nós vamos pregar o capítulo 4, porque não vai dar tempo. Nosso tema é mensal. No final do culto, eu te convido a vir com sua família e tirar uma foto. Eu estou gostando tanto desse negócio que eu acho que eu vou sentar ali e ver você começar a pregar. Depois eu volto. Pode ser? Sim, e depois você traz sua família, tira uma foto aqui, nossa equipe de decoração. E falando em equipe, encerrando, 2 cultos é 2 tudo. A gente precisa de voluntários. E você entra no aplicativo, teremos um curso de voluntariado. Eu preciso de muitas pessoas para trabalhar em rodízio, sistema de rodízio na recepção da igreja, na igreja de crianças, na intercessão, tá bom? Se você é músico também, quiser engajar no ministério de música, na equipe de dança, é isso? No louvor, né? Então, não fica parado não, mergulha, pula para dentro da igreja, isso só vai te proteger, amém? Amém. Curzão, vai lá. Graça e paz, igreja, aqui presente, em casa, que o Senhor possa falar conosco, nos encher, nos transformar, nos renovar, em nome de Jesus. Eu espero que todos aqui estejam com o coração aberto, porque o mês todo falando sobre família, recebendo essa palavra não é fácil. Por quê? Saímos da nossa zona de conforto, saímos daquilo que às vezes a gente está cuidando, está adestrando, daquele jeitinho seu, mas aí aqui na palavra a gente descobre, porque eu também me coloco nisso, a gente descobre que nós precisamos mudar e fazer com que o outro se sinta bem, com que o outro conheça Jesus, com que o outro venha vencer na vida espiritual, na vida cristã. Para isso, nós precisamos mudar, precisamos fazer, precisamos ser diferente. Pensei que tinha, porque olharam para lá assim, eu achei que tinha outra coisa ali. Amém. Enfim, meu começo aqui hoje... Você vai voltar, por favor. Ele pediu, a gente conversando, pediu que eu falasse sobre como eu conheci Jesus, rapidamente, porque é uma história que eu gosto muito. Por quê? Nós precisamos saber de onde nós saímos, onde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Então, a gente não pode esquecer de onde saímos, não pode esquecer de como estamos agora, para a gente poder evoluir e chegar em algum lugar. Precisa evoluir, precisa crescer, precisa fazer algo melhor do que eu estou hoje. Então, eu tenho que ter consciência disso. Minha família conheceu Jesus, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. O meu pai conheceu Jesus primeiro. Mas morávamos em Belo Horizonte e um irmão que vendia doces. Sabe aquele casquinha de doce de leite, bispo? Como é que chama esse doce? Sabe? Aquela casquinha de doce de leite, tem nome? Tem nome? Cone, era esse nome que eu queria, era esse. Cone de doce de leite. E a gente ficava louco com aquele doce, porque a gente não tinha dinheiro para comprar aquele doce, mas ele passava direto ali, o irmão José. E um dia minha avó falou assim: irmão, quanto que é o doce? Não posso pagar isso não. E aí ele ofereceu, começou a falar de Jesus para ela e falou assim: eu posso vir na sua casa uma vez por semana falar de Jesus? E minha avó: pode, claro. Como que será que é isso? Porque nós éramos católicos. Não sabíamos como é que seria isso. Então, o primeiro dia, toda terça, ele estava lá. E no primeiro dia,
Nós todos estávamos, somos 5 irmãos e a minha avó, nesse dia, estava lá. Não sabemos porque, assim, não sabíamos, hoje a gente sabe. Quando ele começou a oração, os 5 entravam em crise de riso, não parava de sorrir, minha avó tentando dar um jeito, e a gente rindo, depois a gente ficou com muita vergonha e ele continuou normal, como se nada tivesse acontecido. Era um senhor de já uns 60 anos, e ele não desistiu da gente. Toda terça-feira estava lá. E a partir desse dia, nós não participávamos mais, era ele e minha avó. Quando a minha avó precisou de voltar para a casa dela, aqui no interior de Goiás, nós ficamos lá em Belo Horizonte. O meu pai recebeu uma proposta de emprego e nós viemos para cá. Todos nós. Perdemos o contato com o irmão José. Chegando aqui, a minha mãe e meu pai já tinham Jesus, meu pai já falava em línguas, e meu pai orava com a minha mãe, orava com a gente. Eu não me lembro muito de como eram essas orações, porque eu não estava nem aí. E minha mãe, ele orando com a minha mãe orou em línguas, e ela achou aquilo estranho, ela ficou com medo de orar em línguas. Mas ela orava. Meu pai falou assim, não precisa ter medo, esse é o Senhor, é o Espírito Santo. Tentava explicar aquilo para ela. Atrás da nossa casa tinha, uma vez por semana, uma oração das mulheres da Igreja Luz para os Povos. A líder era Rufina, que todos chamavam de Rúbia, que a Rúbia era a nossa discipuladora. Então, minha mãe teve coragem de ir lá e falar assim, escuta, o jeito que vocês estão orando, eu oro também, eu queria saber por que eu estou orando desse jeito, eu queria saber por que a gente ora. O que acontece? Porque depois que vocês oram, todo mundo começa a gritar aqui atrás, eu fico curiosa para saber aqui. E aí elas chamaram minha mãe para essa oração, convidaram toda a família para ir para a Luz para os Povos, que era pertinho da nossa casa. A Luz era na Fama e a gente morava no Urias. Quem sabe assim um local aí vai entender onde que era bem perto. Mas eu resisti por 1 ano. Todo domingo, os meus pais e os meus irmãos iam para a igreja. E eu ficava sozinha em casa. E quando eles saíam, eu me arrependia amargamente de ter ficado em casa, porque eu me sentia culpada de não aceitar, mas ao mesmo tempo eu não queria aceitar mesmo. Mas eu me sentia muito mal. Eu ficava rodeada de pessoas que tinham Jesus, que queriam que eu fosse para a igreja. E quanto mais insistiam comigo, mais eu fugia. Era na escola, eu tinha pessoas crentes. Era dentro de casa, era vizinho falando. Veio a célula familiar em casa e todos me convidando. E eu falava, eu não sou crente, eu não quero ser crente. E resistindo com todas as palavras. Enfim. Eu tinha uma professora Irene, de geografia. Ela morava perto de casa e ia ter um batismo no domingo. Na sexta-feira, eu procurei por ela. Minha mãe estava viajando. Eu falei, professora, eu quero batizar. Como ela já sabia da história, da minha resistência, eu falei assim, olha, eu quero batizar, não quero que conte para ninguém. Eu não quero festa, eu não quero alarde, eu não quero nada. Eu quero, se eu pudesse, eu ia batizar sozinha e voltava para casa. Pode ser? Ela, não sei se vai ser possível isso não, mas... E ela me ensinou toda a história do batismo, por que eu estava batizando. Orou comigo, fui para casa, e à noite me caiu o arrependimento. O que eu fiz? Eu falei até hoje que eu não ia ser crente. O que eu fiz? Ela já tinha dado meu nome, que eu ia batizar, me ensinou um versículo, porque quando a gente entrava nas águas, a gente tinha que falar um versículo para entrar. Me ensinou. Quando eu acordei domingo, minha mãe tinha chegado e minha mãe já sabia, já tinha balões, já tinha toda a festa, café da manhã, aquela bagunça. E o tempo todo eu resistindo, porque eu não queria. Subi, o apóstolo Sinomar, que na época era pastor, me batizou. E a partir de então, até falei com a professora na época, eu quero ser radical. Eu quero ser diferente. Então, me ajuda, me ensina
como fazer isso, ter uma vida cristã, porque eu acho que é difícil, mas me ensina. Então, eu tinha a professora Irene na escola e tinha a Rúbia, que era a nossa discipuladora. A Rúbia me ensinou a ser uma adoradora, me ensinou a ser a pessoa, começou a me mostrar quem eu era, de onde eu vim, até chegar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa consciência de que aprendemos, do que fazemos, das nossas resistências, reflete muito no hoje, como família, como pessoa, como profissional, como pessoa, reflete muito hoje como nós somos. E nós precisamos nos atentar a isso dia a dia, querendo ser pessoas melhores, pessoas de Deus, pessoas que vêm influenciar coisas de Deus ao outro e sendo cada vez mais radical. Ser radical não é sair falando para todo mundo, isso é pecado, não faz isso não. Apontando o dedo, né? Sendo que não consegue olhar para si na frente do espelho. Ser radical é ser radical com o diabo. Aqui não. Eu não empresto, como é que alguém falou para nós esses dias? Eu não empresto a minha boca para demônio usar. Eu não vou emprestar a minha boca para destruir algo que Deus possa fazer. Esqueci quem é. E hoje eu quero trazer esse texto, que essa mulher, essa é uma parábola, que o Senhor nos ensina a ser essa mulher aqui, com 5 princípios. Abra a tua palavra em Lucas. Restauração, pode, Lucas 15, 8 e 9, Alê. 15, verso 8 e 9. Restauração, hoje você vai sair daqui pensando, o que eu tenho que restaurar na minha vida? E para restaurar, tem que ser radical. Tem que abrir mão de algumas coisas, tomar decisões para outras coisas, avaliar o que na sua casa precisa melhorar. Talvez a gente está falando hoje aqui para pessoas que estão precisando reconectar com os filhos, casais que estão precisando reconectar, pessoas que estão precisando reconectar com Jesus para organizar a sua casa, e você tem um grande risco de sair daqui e isso tudo evaporar ali fora e a vida continuar do mesmo jeito. Eu pedi para a Sibeli contar essa história porque eu fico imaginando no céu o irmão José que vendia doce de leite. Ele não tem noção de uma daquelas meninas, daqueles 5, 4 meninas e um menino, a Sibeli tem 3 irmãs e um irmão, que uma, talvez a mais calada, a mais na dela, fosse se tornar uma pessoa na linha de frente na igreja. Se ele está no céu, ele está sabendo lá no céu. Não é verdade? A Rúbia já está no céu também perdemos ela foi para o céu, e ela também, ela viu o seu batismo, viu sua ordenação, e a restauração, irmãos, talvez uns não vejam, mas a próxima geração vê, e isso que é forte, e Deus talvez está preparando a próxima geração. Deixar um legado. Vamos para o texto? Vamos lá. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perder uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Vamos ler o próximo? Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus, porque um pecador que se arrepende. Então esse texto, na verdade, está falando de um evangelho, mas como está falando de uma mulher que vai varrer a casa, limpar a casa, atrás de 10 dracmas, 10 moedas, 1 dracma equivalia a 1 dia de trabalho. Então ela se desespera porque ela perdeu 10 dias, talvez ela trabalhou 10 dias e guardou e perdeu. Então nós vamos hoje pegar os 5 princípios que essa mulher faz para encontrar a dracma e vamos trazer para as nossas famílias, para a nossa vida familiar, para a restauração. Ok? Uma visão aqui. Sim. Por que mulher? Porque mulher é intensa. Mas não quer dizer que não seja para os homens também. Amém? Amém. É para todo mundo, né? Para todos nós. Vai atrás daquilo pro que você filho, perdeu. para a filha, para o pai, algo para a legal. mãe. Vai atrás daquilo que você perdeu, ok?
Sai daqui hoje e fala assim: eu vou restaurar aquilo que eu perdi. Tenta localizar no seu coração, qual é a dracma que você perdeu? O que você perdeu nesses dias? O que você deixou nesses dias? Talvez você está cansado demais para ir buscar e restaurar. Nós vamos falar de 5 passos que estão dentro desse texto e vamos orar no final. Qual é o lugar que perdeu? Vai lá, começa. Qual é o lugar que perdeu? Qual é o lugar que perdeu? Ela perdeu dentro de casa. Dentro da casa dela. Ela não perdeu na rua, foi dentro de casa. Por isso, os ensinamentos de hoje serão para dentro da nossa casa. Para a família. E qual é o primeiro passo, amor? Se a gente perdeu algo dentro de casa, o que a gente tem que fazer? Eu falo ou você fala? É você. Sou eu? Ah, tá aqui no esboço, sou eu? Sim. É porque a gente combina para o ímpar, entendeu, irmãos? Tá? Então vamos lá. A primeira coisa, irmãos, o texto diz é acender a lamparina. Então fala aqui, ó. E perder uma delas não acende uma candeia. Qual é que não perder uma delas não acende a candeia? Uma lamparina. Isso aponta para a luz. Quando você perder algo, você vai hoje acender. Como que você vai acender? Espírito Santo me mostra o que eu perdi. O que eu perdi? Eu estava vendo hoje o post do pastor Josué Valandro Júnior, que eu sou fã dele, Igreja Batista Aliança do Rio de Janeiro, a igreja da Aline Barros, a igreja da Bruna Carla, esse povo assim, né? E ele falando o seguinte, como uma pessoa perguntou, como nós sabemos que uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo? E por muito tempo, ontem nós falamos isso na conferência, por muitos anos a gente achou que o selo do batismo do Espírito Santo era o dom de línguas. Não é o dom de línguas. O selo do batismo do Espírito Santo quem participou ontem vai entender muito bem o que eu estou falando, é a mexerica. Não, Samuel? Quem entendeu, levanta a mão. Então você participou da conferência. É o fruto do Espírito. As pessoas olham para você e veem que algo mudou na sua vida pelo fruto do Espírito. Guarda essa. O Espírito Santo hoje vai trazer luz para você procurar na tua casa e achar, peraí, o que eu preciso restaurar? Talvez você perdeu a devocional com os teus filhos, com a tua esposa, você perdeu o seu tempo com Deus, você parou de sonhar, parou de ter fé. Tudo que a gente falou hoje tem a ver com ontem. Parou de sonhar, parou de ter fé, está desanimado. Hoje nós vamos orar para que você acenda a candeia. Está procrastinando. Palavra difícil, né? Procrastinando. O que é isso, hein? O que é procrastinar? Deixar para depois, para depois, para depois. Aí vai acumulando. Problema foi feito para resolver, porque amanhã vai ter outro. Se você deixar acumular, vai ter 2. Se não fizer hoje, amanhã tem 2. Tem 2. Ou 10, sei lá. Qual que é o próximo? Ela acendeu a luz, beleza. O Espírito Santo. E agora? Então, continuando aqui, não acende uma candeia, varre a casa. Queria até ter trazido uma vassoura aqui. Pega lá, se quer uma rosa. Não, já aqui? foi. A mulher varre a casa. Quantos aqui já não perdeu alguma coisa e não precisou tirar tudo do lugar para poder achar um negócio? Já aconteceu? Qual esposa que o marido falou assim, perdi a chave do carro? Já aconteceu isso em sua casa? Vamos tirar tudo do lugar para ver se essa chave... Eu perdi a chave do carro lá em casa. Vou ter que contar essa. Que a Cibele, ela me adestrou, irmãos. Que horror. Mas que horror, mas foi, ué. Ela pegou uma bandeja e colocou no rack embaixo. E eu continuava a jogar a chave. Eu falei, está muito difícil dobrar a coluna e colocar. Aí ela colocou em cima. E ela fez eu ensaiar 5 vezes. Nunca mais perdi a chave. Obrigado. Mas confirma aqui, foi com amor, não foi? Muito amor, com amor. Graças a Deus. Ali, ó. Com amor. Foi sim. Tô brincando, foi sim. Varrer a casa quer dizer que eu preciso limpar aquilo que está incomodando, que está de errado, que está contaminando a nossa família. Agora, cada um vai ver o que é que estraga na sua casa. Você faz de vez em quando aquele faxinão e você fala assim, isso aqui eu não uso mais e você dá para alguém? Quem faz isso? Levanta a mão. Quem usa a regra dos 3 meses no guarda-roupa? Tem 3 meses que você não usa a roupa, dá para alguém, irmão. Você não vai usar mais não. Aí fica acumulando aquele vestido de
1900 e Fred Flintstones, né? E aí vai lá e o terno, aqui, não, mas esse terno que nem serve mais, ou saiu de moda. Quando a gente muda de casa, é impressionante. Você já viu tanta coisa que a gente guarda que não usa? Meu Deus do céu, o homem da mudança tem que passar na sua casa, irmão. Ele é Jesus. Amém? Sim. O que lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Uau, isso é forte. Muitas coisas nós precisamos mudar. Nossas atitudes, nossas falas, nossa língua. Talvez a pessoa vai varrer hoje e vai achar assim: achei o perdão que eu não uso mais, debaixo do sofá do meu coração. Eu estou aqui guardando o rancor de um monte de gente. Aqui está o perdão, que eu perdi o perdão. Aí você vai encontrar o perdão e vai prosperar, as coisas vão começar a dar certo. A Bíblia diz que se você trazer uma oferta e você tem algo contra alguém, a sua oferta não é aceita, agradável. Amém, irmãos? Palavra forte, hein? Doída. Achei, vamos continuar na varrida. Vai varrendo aí, o que você achou? Achei a irritação que eu tenho todos os dias. Ixi, tá um monte. Uau, tem muito. A irritação é muito forte. Por quê? Hoje, com essa pandemia, nós ficamos muito dentro de casa e quem trabalha fora parece estar trabalhando dobrado. Não parece isso? Parece que trabalha demais, parece que o tempo está faltando e estamos correndo e cada vez mais difícil. Achei um ali, a falta de paciência, né? A falta de paciência. Ah, e esses meninos que ficam em casa assistindo aula e não vai para a escola? Ah, ninguém tem esse problema não, vamos para o próximo. Não tem não. Limpe a sujeira da sua casa, pai, mãe. Lembra que eu falei domingo passado? Qual é a melhor família? A sua. É isso aí. Limpe. Aqui ele diz assim, amor, ó, varra a casa e procura atentamente. Não é só sair varrendo. É aquele faxinão, sabe aquele faxinão? Quando você fala assim, gente, hoje é aquela faxina completa. Exatamente. Sabe quando assim, a esposa, ela acorda com aquele modo, a cara do Gabriel aqui, impossível não olhar. Quando a Amanda acorda e fala assim, é hoje. Aí o Gabriel, não, tem prova para corrigir, não dá não. Né, Gabriel? Todo partiu mundo escola. Sai correndo. Todo mundo acha um jeito de sair. Sabe aquela de pôr a cadeira em cima e virar o sofá e dobrar a cortina? Misericórdia. Vamos mudar de assunto. Hoje não. Mas por que procurar com muito empenho? Porque às vezes a gente recebe a palavra, vem o flua nesse lugar, e depois a gente vai para casa e esquece ali da música, o fogo vai embora, e a vida continua. A semana continua, do mesmo problemas jeito, continuam. Os problemas são os mesmos, e aí você acha que você tem que a gente falou na conferência, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não, irmãos, não. Nós somos cristãos. Zeca Pagodinho não rege nossa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quem rege nossa vida é Jesus. Amém ou não? A gente tem que mudar. A gente tem que estar mais perto do Senhor. Os filhos têm que olhar para os pais e falar assim, uau, meu pai é muito apaixonado da minha mãe é muito apaixonada do meu pai. Eu quero casar um dia, porque parece que casamento é tão bom, porque se o casamento for frio, aí você fala assim, o casamento está frio, e aí então, os filhos, você acha que eles não notam? Você acha que eles não notam? Fala, para que eu vou casar? Meu pai não é feliz, minha mãe não é feliz. Você tem que chegar, pai, para o seu filho e falar assim, ó, filhos, partiu papai e mamãe namorar, tchau. Pai, leva a gente? Não, ó, fui. Viu, Samuel? Já aconteceu isso em sua casa? Ixi. Eu gosto de... Claro. Você não vai junto, cara. Claro. Eu gosto de ir junto. Você não vai junto. Mas isso é muito natural. Os filhos quererem ir junto. Lógico. Então, preciso do dia para os filhos. O dia dos filhos, é claro. Um momento com os filhos. É lógico, claro. Aí vai ter o seu dia para vocês juntos, ok? E tem idade para isso? Não. Cada idade é uma qualidade de atenção. Mas é preciso sair para conversar. O tempo está muito difícil. A correria da nossa vida está muito puxada.
E se a gente não ter esse tempo de qualidade para saber ouvir o que o outro quer dizer, o que o outro está querendo, está pedindo socorro, se não souber ouvir, a nossa consequência lá na frente vai ser muito grande. Estava vendo aqui, a gente anotou, né? Procure com muito empenho. Até quando? Quando é que eu paro de procurar? Até encontrar. Lembra Bruno Morado? Até te encontrar. Até encontrar. Então eu vou orar uma semana, não consegui, eu desisto? Jamais. Não, irmãos. Vida cristã não é fast food. Vida cristã não é parar no McDonald's, pedir o Big Mac, chegou ali, já está pronto. Não é. Não é. A vida cristã, ela às vezes demora. Você viveu tantos anos longe de Jesus e reconciliou com Jesus tem 1 mês, 15 dias, e acha que de repente veio lá um passe de mágica, tudo está bom, não vou ter mais guerra. Não, irmãos, nós vamos ter guerra. Olha, conquistar já é difícil. Reconquistar é muito mais difícil. Mas Deus te dá força para reconectar, reconquistar. Não é verdade? Verdade. E uma coisa que a gente... está muito rápido. Olha para mim, olha para mim. O que a gente estava falando hoje? Que filho não entende as dificuldades dos pais financeiramente. A gente estava falando... A gente começou a lembrar que a gente, quando solteiro, também a gente não sabia. Eu não entendia como meu pai ia me levar. Eu lembro que teve uma vez que eu estudava numa escola e lá em Brasília tinha que fazer tipo um vestibular para o ensino médio para umas escolas estaduais, né? Lá chama Fundação. E aí eu passei numa escola que eu ficava 2 horas no ônibus para chegar na escola onde eu fui aprovado. Era uma escola boa, mas era 2 horas da minha casa de ônibus. E meu pai não quis, e ele me colocou numa escola particular. E eu fiquei 2 anos naquela escola até vir para Goiânia, e o carro do meu pai era o único carro da escola que era velho, dos carros dos pais. E um dia o bobão aqui perguntou: pai, por que seu carro é o carro mais velho de todos os pais? Eu só vi a mão voando. Não, estou brincando. Não, meu pai já tinha sido batizado pelo Espírito Santo, ele já está mais calmo. Antes do meu pai, a vida dele era antes do Espírito Santo e depois. Antes do Espírito Santo, quando começava o Cito Moreira, silêncio, silêncio, pá, todo mundo calado para ver o Jornal Nacional. Depois ele começou a conversar. E aí ele falou: olha, porque todo o meu dinheiro está na escola. Ou seja, precisamos ser verdadeiros em casa. Explicar em casa: hoje, esse mês, nós não vamos comprar tal coisa, porque nós temos isso para pagar, nós temos os outros compromissos. Não entendeu? Já explicou. Mas precisa ser verdadeiro com a esposa e marido, verdadeiro com os filhos, aquilo que nós podemos, isso podemos. Não podemos, não podemos. E não entrar numa dificuldade financeira, porque se nós orarmos juntos, aí vem o segredo, até encontrar. Até encontrar. Orar juntos, na perseverança do Senhor, e esperar. E quando chegar também, agradecer aquilo que nós oramos, aquilo que nós encontramos no Senhor. Eu lembro que as meninas eram pequenininhas, e nós já éramos pastores integrais. E eu lembro que nós fomos passear no shopping. E elas eram bem pequenininhas mesmo. E tinha uns tênis, que tem até hoje, que pisa e acende a luz. E aí, então, eu lembro que, não lembro qual das duas, falou: pai, eu quero um tênis daquele. Era, cara, muito caro o tênis, né? Pelo menos para o momento que eu estava vivendo, era muito caro. E aí eu falei para ela, não sei se era a Liz ou a Dacia, falei assim: olha, não tem grana, mas eu tenho algo para te ensinar hoje. Estende a sua mão e pede aquele par de tênis para Jesus. E ela estendeu a mão e falou assim: Jesus, eu quero aquele par de tênis. Tá bom, pai, vamos para o brinquedo, né? Oração profunda. Olha, naquele momento, irmãos, eu recebi uma ligação. Não sei se você lembra disso. Pastor, onde você está? Eu falei: estou no shopping. Eu também estou. Vem aqui na loja de calçados. Eu não vou falar que é Flávio's, né? Vem aqui na loja de calçados, que eu senti algo no meu coração. Era uma família da nossa igreja. Aí eu fui lá e falei: o que você sentiu no coração, irmãos? Eu senti de comprar um par de tênis para cada um da sua casa. Foi instantâneo, irmãos. Eu quase peguei minha filha e levei na concessionária da Honda. De tão rápido que foi o negócio. E eu virei para aquele irmão e falei assim: vale Nike Shox, né? Vale tênis caro, brinquei com ele, né? E ele falou assim: pega aí, pastor, Deus falou comigo.
Cara, isso é um testemunho que não há quem tire da sua família, quando Deus faz algo na sua vida, né? Amém? Tem um texto legal aqui, né, amor? Hebreus. Não, eu queria ler esse. Amor, lê o que você quiser, fica à vontade. Esse ponto era Fala só meu. para a Lê projetar para a gente. Ale, Ela Colossenses. está falando, vocês ouviram o que ela falou aqui? Fala, esse ponto era meu, você está falando. Não é esse versículo que eu quero falar. Fala para a Lê projetar lá. Ale. Eu falei que eu ia ficar sentado hoje. Colossenses 4:6. Como até encontrar? Eu quero voltar aqui nessa questão de como falar com cada um da família. Ser verdadeiros. Eu quero insistir nisso. Porque hoje tudo está mudando. Tudo está mudando nas famílias. Tudo está mudando dentro de casa, fora. E se a gente não tiver estrutura, não adianta mais você, família, terceirizar a sua casa. Não tem jeito mais. É você e você. Não adianta esperar pela escola, não adianta esperar pela igreja, e está cada vez mais difícil. Você, pais, terceirizar a educação dos seus filhos. Esse texto aqui diz assim, é o mesmo? É. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, existe o jeito que eu falo com o meu cônjuge. Era só um. Não, porque ela passou, eu pedi para ela voltar. Tá. É só um versículo. Existe o jeito que eu lido com o cônjuge, existe o jeito que eu lido com os filhos, e todos com respeito, com amabilidade, sendo agradável, sendo verdadeiro. E isso está muito difícil dentro de casa. Eu sinto isso, eu tenho visto isso, essa discrepância de conversas em casa, da falta de paciência. Não há o que fazer se nós não grudarmos em Jesus, não dependermos do Espírito Santo para nos ensinar, nos fazer ouvir. Senhor, é parar, respirar e dizer: Espírito Santo, me mostra o que eu preciso fazer, onde eu devo ir, o que eu posso falar, o que eu não posso. Acalma o meu coração, acalma as minhas palavras, me dê sabedoria, para que eu possa falar às pessoas que estão à minha volta. Não me deixe irritado, não me deixe sem paciência, não me deixe do jeito que eu estou. Que o Espírito Santo habite em mim, que eu seja diferente, que eu venha transformar a minha casa. Amém, irmãos? Amém, você aí em casa também. Agora, avaliação de casa, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. Avalie a tua casa no sentido assim, quando você trabalha o dia inteiro, você tem vontade de voltar para a sua casa, porque você tem que ter vontade, você tem que ter saudade de casa. Então, o ambiente para restaurar, para você voltar e estar com seus filhos, estar com sua família e ser verdadeiro. A Sibeli está batendo muito nessa tecla. Eu já estava falando que o Espírito Santo foi incomodando muito ela sobre falar isso. Seja verdadeiro. Não, não, sim, sim, não dá. Não vai fazer um sacrifício por aquilo que você não pode. A geração de pais da minha idade, da Sibeli aqui, que está assistindo a gente, nós tivemos pais muito verdadeiros e às vezes nem tão mais francos do que sinceros. Eles não mediam palavra, é ou não é? Não é verdade? Todo mundo aqui que teve irmão já deve ter tomado um tapa do pai coletivo no banco de trás do carro, sem explicação. Os meninos estão brigando, a mãe falava, os meninos estão brigando. Ele dirigindo, fazia, acertava os três, então ficava quietinho. Não é? Meu pai tocava bateria na igreja, e quando a gente estava fazendo bagunça, ele da bateria olhava para nós na passada, assim, ó. E a gente ficava, a baqueta vai voar, né? Aí hoje, a nossa geração, talvez porque sofremos com isso, começamos... Não queremos que os nossos sofram. Aí a gente vai para o oposto. Qual é o oposto? Ah, pai, esse é o almoço que tem, pai. Papai vai comprar um melhor amanhã.
É o que tem, vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Amém? É verdade, porque você veio de olha a sua vida, talvez você veio de uma vida sofrida, e você não quer que o seu filho sofra, e aí sabe o que nós estamos fazendo com a próxima geração? Sabe quando a borboleta, a lagarta fecha o casulo? Ela precisa romper o casulo com a asa, para que a asa seja forte, para ela sustentar o voo. Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos quebrando o casulo com a mão, e os nossos filhos estão crescendo frágeis. Eles têm que quebrar. Chegou de casa, chegou no carro e falou assim: na escola aconteceu algo ruim, eu não tirei nota tal. Você não tem que ir na escola brigar com o professor, você tem que falar: filho, então nós vamos estudar mais aqui agora, porque a vida é dura, o sistema é bruto, irmão. Vamos orar então, vamos orar. Eu não tenho resposta para isso. Então nós vamos orar, nós vamos depender de Deus, e Deus vai fazer na nossa vida. Isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Isso é mostrar que você depende de Deus. Então, os que estão à sua volta, não só filhos, as pessoas que estão à sua volta, nossa, eu também tenho que depender de Deus. Então, eu também vou orar. Eu quero que minhas filhas lembrem, quando a gente tiver nossos netos, quando os anos passarem, lembrem e falem assim: meu pai orava. Eu via meu pai orando, eu via minha mãe orando, eu via meu pai indo para o quarto. Eu quero essa lembrança. Você tem que desejar essa lembrança. Eu lembro de acordar de madrugada e ver a luz da sala lá de casa, e eu abri e estava meu pai de joelho orando, e ele não era fraco. A Cibele falava que o pai dela orava em línguas. O pai da Cibele é maior do que eu, ele é caminhoneiro. E isso marca a vida dela. Você de joelho orando, isso vai marcar a vida do teu filho. Restaura, se encontra, procura, volta, até encontrar. Amém? Bebeu água aqui. Não só o filho, não só pai e filho, as pessoas que estão à sua volta. Você precisa ser influenciador com a sua vida, com a sua oração, com a sua busca constante a Deus. E aí a gente vai para o quinto, tô certo? Não pulei nenhum não, né? Só dei uma acelerada aqui, pulei para o seu ponto, mas eu falei que isso ia acontecer. Não, está tudo sob controle. E o quinto ponto, o verso diz assim, em Lucas diz assim, ela, no verso 9, 15, 9, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Você leu, eu queria ler. Isso, deixa aqui para eu ver. Vai lá. Que eu não estou enxergando a letrinha. A gente vai passando os 40... e aí o braço fica curto, é um problema. Pequenininho. Mas aqui, e quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, e como é que fala? Amiga, eu encontrei, você não sabe. Amiga! Você não sabe o que eu encontrei, e que bênção. E vamos agradecer aqui junto comigo, porque eu estava procurando, né, assim, mulher? Essa intensidade que Deus espera de nós, da alegria, de mostrar alegria, de chegar assim: e aí, irmão? E aí, cara? Você não acredita o que Deus fez? A intensidade, e não chegar aqui, chegar na sua casa: ai, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, começa a semana. Já vem aquela nuvem, dentro do carro já, na volta para casa. Já vai emburrado, o pai fica parecendo um bulldog. Tem janta? Quem não vai jantar? Vamos dormir, que amanhã é segunda-feira acordar cedo. Vamos dormir logo, todo mundo já arruma. Você acabou com o som do culto. Organize seu dia, isso traz alegria. Organize a rotina da casa, todos fazendo, todos se colocando para fazer, todos sendo disciplinados para si próprio, de saber assim: eu vou fazer isso aqui, vai ficar organizado, porque é para mim, para eu poder ver que está tudo bem, amanhã não vou ter o problema de arrumar. Todos organizados, todos em alegria, em harmonia, e sabendo que Deus habita dentro do carro, indo para casa, não permitir que a nuvem venha sobre o carro, a casa, e tire a alegria que vocês se alimentam no domingo. Mas é só domingo para se alimentar? Não, são todos os dias, orando e lendo a palavra, e acreditando, mesmo que você não acredite. Sim,
Mesmo que lá no fundo você não acredite, eu preciso, pela fé, acreditar que Deus é bom, que Deus vai fazer. Porque senão, na primeira dificuldade, você desiste. E nós somos proibidos a desistir. Desistindo não vai melhorar nada. Vai? Não vai. Mas se eu, mesmo tendo a dificuldade, mesmo sofrendo, amanhã vai ser um dia melhor, e eu vou ser melhor, e Deus está comigo, mesmo que você esteja chorando, não desista, recomece, que é o tema, né? Recomeçar. Queria que você ficasse de pé, nós vamos encerrar a palavra com os irmãos de pé, e aí eu quero ler 2 textos, que toda vez que você decide, querido, restaurar na sua vida algo, a sua família está envolvida no processo. Vou te dar 2 exemplos da Bíblia. Atos capítulo 11, quando o centurião Cornélio, ele tem uma visão e convida Pedro para estar na casa dele. Pedro libera uma palavra e fala assim, envia alguém a Jope e mandar chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante a quais você, Cornélio, e toda a sua casa serão salvos. Amém? Aqui, por favor, pode subindo já. E quando Josué encerra a carreira dele, Josué 24:15, esse verso todo mundo sabe de cor, ele vira para o povo e faz um grande discurso do capítulo 24, e lá no verso 15 ele fala, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é só um chavão de crente, isso é uma atitude de vida. Isso é uma atitude de vida. Amém? Vamos fazer um desafio. Vamos lá. Para durante a semana, vocês repetirem em família esse texto. Todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fazer todo mundo repetir. Amém? Amém ou não? No Salmo 18 também diz. Eu amo Salmo 30. 18. O caminho de Deus é perfeito. Tem até um cântico. A palavra do Senhor é provada. Ele é a rocha. Eu estou indo na música. É a arma ou escudo? Não é a arma ou escudo. Todos que eles confiam. Não, te abre aqui agora. Vai lá ler. Salmo 18, 30 para nós. Salmo 18, verso 30. Este está na NVI? Esse é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovada, é provada, né? É provada. Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Você quer o verso 31? Que neles confiam. Põe o próximo para nós. Pois Até quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E o verso 32? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Vamos declarar esses 3 versículos com a igreja? Vamos declarar? Vamos. Volta lá para nós, Alessandro, por favor, isso. Vamos juntos, 1, 2 e... Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Próximo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém, queridos? Amém mesmo? Tem alguém que quer vir aqui à frente e nós orarmos por você, para Deus restaurar alguma área da sua vida? A gente não tem tempo de perguntar, nós vamos orar uma oração geral, mas o passo de você vir à frente é um passo de falar assim, eu entendi e vou encontrar a dracma, e eu vou encontrar, não vou desistir, Deus vai restaurar tudo na minha vida, amém? Tem alguém que quer vir aqui à frente sobre restauração, sobre família, relacionamentos, pais e filhos, maridos, cônjuges? Tem alguém? Em casa também, quer trazer, puxa a família junto. Isso não está falando que você está em pecado, que você está desviado, nada disso. E nem restauração. Que você é fraco. E nem que você é fraco. E nem que você é fraco. Em casa também, fica de pé na frente do seu vídeo aí, e nós vamos orar por você. Tem alguém que vai vir aqui à frente? 1, 2 e... Então nós vamos orar. Então faz o seguinte, alguém quer uma oração de restauração? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Amém. Então nós vamos orar. Os irmãos em casa também, se preparem, vamos orar. E aí eu vou encerrar a reunião, e aí vocês podem cantar a última canção para a gente encerrar, ok? Pode ser? Tem alguém que quer essa oração ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. A gente está com pouco microfone? Fica aqui, amor, comigo, vem cá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tema desse mês. E eu quero orar agora por restauração. Eu não sei o que cada um precisa,
mas eu sei que cada um precisa de algo, a começar de mim, a começar da minha família, a começar do meu casamento, do relacionamento com as minhas filhas. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado, em nome de Jesus. Traz a alegria de volta, traz, ó Deus, a intimidade de volta, a confidência de volta, o perdão. Que possamos, ó Pai, aqueles pais, oro agora pelo Espírito de Deus, que tem tido dificuldade em se conectar com os filhos, pelo linguajar, pelo momento, que o Senhor venha trazer luz, aqueles casais que foram se distanciando e que precisam tanto se aproximar. Pai, que a família seja restaurada na nossa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que a nuvem do Senhor esteja sobre você, que você tenha uma semana de vitória e que você possa praticar tudo que você aprendeu hoje, em nome de Jesus. Semana de vitória, irmãos.